Boa noite, pessoal. Mais um indicador para a área de membros. Este eu dei o nome de RC03 Filtro Renko. É mais uma de minhas muitas tentativas de filtrar o movimento e deixá-lo o mais limpo possível. Como vocês podem ver, o pessoal chama o candle branco candle de sinal. No meu caso, eu vejo como um filtro. Uma limpeza dos movimentos. Esse indicador ele tenta e até consegue com uma frequência muito grande filtrar os movimentos de retração dentro do gráfico de Renko. Ele também funciona muito bem no gráfico temporal, mas a princípio não foi o que eu quis fazer, né? Porque eu utilizei os boxes do gráfico de Renko, que são boxes com um tamanho só, para deixar o cálculo mais preciso. Consequentemente, as variáveis que eu utilizei do candle também deram bons resultados no gráfico temporal. Eu vou apresentar primeiro aqui no gráfico de Renko, depois eu estou com o replay aqui já na agulha. Eu vou deixar rodando também no gráfico temporal. Vou deixar ambos rodando para que vocês possam ver. Configurações. O indicador tem configuração de período somente. Quanto maior o período, mais menos funciona o filtro. Então a ideia é utilizar um período bem baixo para que ele possa ir filtrando de acordo com o movimento. 3 períodos irá filtrar 3 candles, 4 períodos irá filtrar 4 candles, 5 períodos filtro de 5 candles e assim por diante. Então, as pernadas do Renko normalmente chegam até 5 candles seguidos e após isso tem uma virada, uma sinalização de que o player que está na contramão está atuando. Então, uma média que eu vejo sempre nos movimentos são 5, 6. É difícil você pegar um movimento maior. A maioria dos movimentos são pequenos. Então, com base nisso, eu percebi que quanto menor o período, melhor fica o filtro da regra de coloração. Eu fiz testes alguns dias de entradas e o que deu o melhor resultado foi entrada com parcial no primeiro candle e deixar um pouco para tentar surfar um movimento maior. Stop no fundo anterior ou na virada da coloração. Vocês podem fazer seus testes aí também. Eu fiz o teste em gráficos maiores, que são os gráficos que têm menos ruído e por isso um resultado melhor. Porém, você tem que ter um capital um pouquinho maior, porque o stop também fica um pouco mais caro. Gráfico temporal. Vocês têm o mesmo resultado. Um filtro de movimento, candles irrelevantes são pintados de branco. Qual o ponto negativo?
entradas em candles de força com pouca margem aí de ganho no caso de parciais, né? Você tem um puxa de um candle enorme, uma área de ganho bem menor em comparação ao stop. Então, esse tipo de regra de coloração, esses tipos de indicadores que eu crio, não são muito bons para gráfico temporal, apesar de que vocês podem ver aí alguns movimentos que dão até um certo ganho. Mas eu posso garantir a vocês que o ganho de uma pernada boa como essa não é superior à perda numa região de consolidação. Então é uma coisa que eu observo já há bastante tempo. Você pega uma pernada muito boa e você consegue surfar ela inteira. E quando você tenta novamente, após ter ganho uma pontuação boa, no caso aqui 2.100 pontos, aí você vai entrar numa região de retração onde o preço vai ficar passeando. Não é o caso daqui, né? Vocês podem ver que fez uma perna muito bonita, retração, outra perna e continuou. Mas esse não é o movimento habitual do preço. O movimento habitual é fazer uma perna de tendência e uma região de consolidação. Olha aqui um bom exemplo de uma região que teve um movimento, porém vocês podem ver aqui um baita consolidação, né? Não é uma região boa para fazer entradas, a não ser que você seja um scalping. É um movimento de alta e uma região aí de consolidação, uma região de realização. Agora, para scalping, entrada primeiro candle parcial no candle posterior, stop no fundo ou na virada, no caso que virou, entrada primeiro candle parcial, stop no topo anterior, um movimento um pouquinho melhor, stop na virada da cor, entrada parcial do primeiro candle, stop no fundo anterior, virada do preço virando a cor, entrada, stop no fundo e assim por diante. Então vocês podem ver que se utilizado em um período gráfico grande, no caso aqui eu estou usando o 20R, dá para fazer uma boa parcial e dá para virar o preço sem muita perda. Então, se você fizer a entrada aí com 3 contratos, fizer parcial de 2 e carregar um, você vai ter um stop praticamente no zero aqui e na virada um movimento um pouco maior, já vai ter um lucro bom para a próxima virada do preço. Eu fiz a estratégia de execução para esse indicador, mas não recomendo que utilizem ela para automatizar, porque as saídas não são nem um pouco parecidas com a regra de coloração. Estratégias de execução normalmente não seguem os mesmos parâmetros da regra de coloração ou das linhas. E no caso de um indicador onde eu tenho uma região com filtros, ficou um pouquinho pior.
podem ver uma entrada já atrasada. Essa saída deveria ser a entrada. Nós sabemos que os sinais são sempre dados no candle posterior. Portanto, a minha saída desse candle, desse box, é sinalizado no segundo box. E a minha entrada, que deveria ser no segundo box, é dada no terceiro box. Isso aí aumenta muito o loss no lugar que era para sair no 0 a 0 praticamente. Então, eu fiz. Muita gente aí gosta de backtest, gosta de sonhar com um robozinho aí que dá lucro, mas eu não recomendo. Podem fazer seu backtest, podem colocar para rodar no simulador. O Roberto não garante que um robô com essa regra de coloração vai dar bom resultado. Eu acho que é isso. Vou modificar alguns períodos aqui para vocês verem que um período maior, ó, colocando 10 períodos, um período maior já vai dar alguns sinais um pouquinho piores, mais ruídos. Quando tem dois candles, você faz a entrada parcial no segundo candle com o mesmo valor do tamanho do corpo do candle, dá para fazer aí um resultado legal. Movimentos maiores, é óbvio, com regiões de consolidação. 20 períodos. Um pouquinho mais de ruído, né? Movimentos maiores, com mais ruídos. Região de stop um pouquinho maior também. Então fica a critério de vocês o período que vocês vão utilizar. Ó, muito ruído. Vou colocar em 2 períodos, que é o mínimo que se pode utilizar nessa regra de coloração. Um período apenas não plota a regra de coloração. 2 períodos também é um valor bem limpo. Stop, stop, stop. Aqui um gain, outro stop, aqui um gain. Então, façam aí o dever de casa, estudem, testem períodos gráficos diferentes, porque eu vi aqui no backtest que mesmo dentro do ranking da diferença de resultado no backtest. Vou colocar 2 janelas aqui e vou colocar para rodar gráfico temporal e gráfico de Renko. Aqui eu vou colocar 5 minutos. E aqui eu vou deixar no 20R. Dá o play. E vou colocar no mudo e deixar rodando aí
em alta velocidade. Como eu tinha falado, né? No Renko eu já teria feito uma entrada com parcial. Opa! Uma entrada com parcial no gráfico temporal. Eu tenho um grande candle branco. Nenhum sinal de entrada ainda. Virada. Tentativa de parcial. Já deu parcial. Eu não sei se vocês fazem isso. Eu costumo colorir o book com valores aí que são mais expressivos, mostrando regiões aí de liquidez. Isso aí facilita bastante você ver um ponto de saída ou você ver uma região de resistência ou de suporte. Aqui tivemos um sinal. Aqui o que acontece é um stop muito caro, 740 pontos. Aqui um sinal, um stop de 400 pontos. Sem falar, pessoal, que a regra de coloração obviamente não deve ser seguida à risca. Vocês têm uma boa sinalização de que o preço está descendo. Isso aqui significa que os compradores estão reagindo. Isso é bem simples de perceber. Sempre que você tem aí um movimento de preço, um movimento de tendência bem limpo, vocês podem ver que veio vendendo, 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 todos com candles de agressão, né? Ó. Aí do nada começa a aparecer um candle verde. Vocês podem observar que as linhas são plotadas nas máximas e nas mínimas dos candles. O cálculo que eu fiz no cálculo que eu fiz, essas regiões são muito relevantes, porque elas mostram rompimentos de máximas e mínimas, sinalizando um movimento contrário ao que vinha acontecendo. Então, a partir do momento que vocês começam a ver, após um movimento muito bonito, muito reto de venda ou de compra, os candles começarem a mudar de cor, isso significa que as máximas e mínimas dentro do período
estão sendo testadas e que provavelmente não é certeza, mas é uma coisa que é observada, esse preço pode vir a corrigir ou até mesmo fazer uma retração e mudar o movimento, esse movimento. Pessoal que gosta de trabalhar na contratendência e de preferência no gráfico de Renko, poderia a partir dessa ideia começar a fazer entradas na contratendência desse movimento. Mas é uma entrada de risco, é o que o pessoal fala aí de acertar o olho do mosquito, tentar adivinhar o movimento. Pode ser simplesmente aqui o pessoal que está vendido desde lá de cima, fazendo um pouco de capital, colocando um pouco de dinheiro no bolso e deixando o resto continuar para baixo. Não dá para saber. É uma região de risco. Mesma coisa aqui, ó. É este movimento com pequenas correções e já sinalizando o preço um pouquinho para cima ou uma bandeira de baixa, né? As bandeiras de baixa também são desenhadas desse jeito. Engana um pouco quem não conhece muito de mercado. Teste de fundo. Pessoal dando liquidez aqui, vocês podem ver o pacote aqui, ó. E aqui também. Aqui um pouquinho mais, né? Agressão de compra. Azul é acima de 800 lotes e a verde acima de 1000 lotes. A amarela acima de 800 e a vermelha acima de 1000. Olha que belo sinal aí de reversão. Olha o tamanho da criança. Temos claramente uma correção do movimento. Já batendo 50%. Pode ir até 61. Se passar de 72, aí já temos alguma ideia de que o preço vai reverter. Mas é claro, ele vai bater, vai fazer uma correção desse movimento e tentar ir lá testar o topo. Isso não aconteceu ainda.
Temos o Gift, que o André Machado fala tanto, né? Ele gosta de fazer entrada nesses rompimentos com stop aqui embaixo dessa barra elefante. Retração no movimento. Não chegou, bom, chegou, né, a 50%. E agora a tentativa aí de replicar essa perna para cima, acumulando liquidez aqui, ó. Bastante gente vendendo. Vocês conseguem ver o quanto é claro essa sinalização em comparação à parte de baixo? É claro que não é uma certeza de que o preço vai subir, mas é bem visível que aqui tem uma região de liquidez e que os grandes players vão procurar essa região. Mas eles também podem se utilizar da ideia de que muita gente está vendo essa região aqui e baterem ao contrário para tirar o pessoal que fez a entrada e já trouxe o stop aqui nesse fundo. Eles podem bater, romper essa região e depois continuar para cima. Não parece que é isso que vai acontecer. Parece que já está indo embora direto, está fazendo pullback, rompimento, continuação desse movimento. Às vezes o preço fica passeando aqui de lado para o pessoal desistir aí da ideia de que tem uma replicação dessa perna. Tem alguém já esperando lá em cima. Vamos ver uma projeção. 75%, 100%. Tem gente acreditando que essa perna irá chegar lá em cima. Tem gente que já projetou o movimento dessa perna para cima.
E tá começando a aparecer aqui quem comprou aqui sair lá no final do movimento. Até lá vai ter muito zigue-zague. Uma bonita violinada aqui, né? Como eu tinha falado, eles vão dar a entender que não querem subir, vão ficar passeando de lado aqui. Às vezes os caras estão acumulando lote aqui dentro dessa região, dão uma pancada para baixo, compram mais barato. O pessoal que estava aqui muito próximo da região de retração já pulou tudo fora. E os caras conseguiram comprar mais lote aqui, melhorando o preço deles.
Pessoal, testando novamente aí a região de retração desse movimento. Mas o cara ainda está lá, ó. Lá próximo do topo.
Vocês podem ver que por enquanto todas as entradas no renco deram parcial, né? Indiferente de colado, menos essa. Deu parcial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entradas com parcial contra uma com loss. Aqui no gráfico de 5 minutos. Loss, loss, um gain. Aqui outro gain. E aqui está indo para um loss. Bom, vou encerrar por aqui, pessoal. Já deu para ter uma ideia. Tô com 48 minutos aí, já ficou um vídeo muito longo.
É, pessoal aí que é membro do canal, o indicador será disponibilizado para os dois grupos, nível 1 e nível 2. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.